Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber, né? Para quem não conhece, estarei ministrando disciplina de informática básica e hoje nós iremos abordar algo novo, né? Nós iremos abordar sobre o Word 2016, né? O novo editor da última versão do pacote Office, né, da Microsoft. Beleza? Então, sem mais delongas, né? Vamos começar a abordar e verificar o que se cobra quando se trata de concurso público. A primeira coisa que você tem que ter noção, gente, é a parte de software, né? E você precisa saber o que para concurso. Que o Word, ele é um software proprietário, né? Deixa eu mudar aqui de canetão. O que é um software proprietário, né? Na aula 3 de software nós vimos isso, a parte de licenciamento. Um software proprietário é aquele que você precisa arcar financeiramente. Traduzindo, você precisa pagar para poder utilizar. Beleza? Então, isso é a primeira característica. E sempre, nos concursos públicos, eles podem fazer a comparação com o teu concorrente. O teu concorrente é o LibreOffice Writer. Ele é baseado em software livre, na qual não há necessidade, né, de você pagar para poder utilizar. Você pode muito bem entrar na internet e fazer o download e utilizar normalmente. Então, temos duas coisas que você precisa saber. Primeiro, que o Word, né, ele precisa pagar para poder utilizar e ele tem um concorrente, o LibreOffice Writer, tá bom? Outra coisa que é muito importante que a gente precisa citar é que algumas bancas começam a desmerecer o Writer. Por exemplo, eles falam que o Word 2016 sempre vai ser melhor que o Writer e isso é falso, tá? Mesmo que sejam aplicações diferentes, né, com licenciamentos diferentes, os dois têm as mesmas funcionalidades. Tanto é que o que você faz, a mesma coisa que você faz no Word, a mesma coisa você faz no Writer. A diferença vai ser os nomes das opções, os atalhos, os caminhos em questão. Mas tudo que você faz num, você faz no outro. Se eles falar que são diferentes, que um tem menos funções ou é restringido alguma coisa, é falso, beleza? Outra coisa que é interessante, sabemos que o Word e o Writer são aplicativos, correto? Se eles são aplicativos, eles geram um arquivo. E na sua prova você precisa saber que tipo de arquivo que se gera o Word 2016. E a extensão que é gerada é a DocX. Tá? Uma coisa também que precisamos destacar é DocX nativo. Né? O que seria isso nativo? Padrão. Né? Por que eu estou falando isso? Porque no concurso público ele vai te fazer uma pergunta. O Word 2016... ele permite abrir arquivos com extensões anteriores, tais como .doc, né? E aí ele vai te fazer essa pergunta e você vai marcar que verdadeiro. Não somente abre documentos .doc, como permite também você salvar, né, dentro do Word 2016 uma extensão .doc. Então, por padrão, se perguntar qual que é o padrão, você vai responder que é DocX. Agora, se ele pergunta se consegue abrir ou salvar extensões antigas, consegue sim, beleza? E outra coisa que ele pode fazer a comparação, ele pode colocar lá e falar o seguinte: são exemplos de editores de texto, né? São exemplos de extensões de editores de texto. E aí você pode fazer ele pode te falar para associar as duas extensões, os dois concorrentes, né? Ele pode falar o DocX e ele pode falar ODT. A extensão .odt é a extensão do Writer, tá bom? Então, tá aí as duas características básicas que nós precisamos saber. Primeiro, software proprietário, né? Por segundo, né, tem a parte de licenciamento. Então, temos que ficar atento com esses pequenos detalhes, né? Bom, eu fiz um resumo para vocês, né? Mostrando o que nós iremos abordar na aula de hoje, né? Nós iremos abordar bastante coisa, tá, gente? Nós iremos abordar o quê? Cabeçalhos e rodapé, cliques do mouse, configuração de página, exportar arquivos para PDF, filtrar e classificar, formatação de fonte, formatação de parágrafo, ir para, limpar toda a formatação, localizar e substituir e mala direta. Também teremos mostrar caracteres não imprimíveis, notas de rodapé, números de linha, pincel de formatação, quebras de páginas, seções e colunas, senha em documentos, sombreamento e bordas, tabelas
e Zoom. Então tudo isso que eu mostrei para vocês, né, são questões que caíram do ano de 2015 a 2017. Então é bastante assunto? É, mas isso porque eu fiz um resumo, porque se nós pegarmos o Word mesmo, existem várias opções, beleza? Outra coisa interessante, antes de entrarmos na parte de estrutura do Word, né? E aí você precisa saber o seguinte, professor, o Word 2016 é algo novo para concurso público, né? Sim, é algo novo. Nós temos o Tribunal de Justiça de São Paulo que já solicitou, né? Nós temos algumas prefeituras e algumas estatais que já estão solicitando. E aí ele te pergunta, qual que é a diferença do Word 2010, do Word 2013 para o Word 2016, né? Cada tipo de aplicativo da Microsoft Office traz uma melhoria, né? E aí que melhoria que nós podemos analisar se comparado ao 2013. Porque, por exemplo, o Word 2010, né, ele não permitia fazer busca na web. O 2013 já permite. Né? O 2016, qual que é a grande diferença? A grande diferença se dá em duas coisas. Primeiro, eu tenho que saber o que é guia. Né? A guia, ela funciona como se fosse um conjunto de funções, né? Então existem várias funções alocadas dentro da guia. E as divisões que existem nas guias são chamadas de grupo. Isso qualquer versão, né? 2010, 2013, 2016 é composto dessa forma. Então essa é uma estrutura base. Então por que eu foquei na parte de guias? Porque no Word 2016 mudou-se esta guia e mudou-se esta guia. Na versão 2013 não se chamava exibir, gente. Se chamava exibição. Claro que vai fazer referência, né? Exibir e exibição, praticamente você entende que é a mesma coisa. E layout, na versão anterior, é chamado de layout de página. Então essa já é uma diferença considerável, né? Então as guias layout de página e exibir mudaram, beleza? E nós temos também uma nova guia, né? A design. A design ela foi incorporada, né? Beleza? Outra coisa que nós precisamos saber também é que na versão de 2016, né, apareceu essa funcionalidade. Diga-me o que você deseja fazer. Essa funcionalidade, diga-me o que você deseja fazer, é como se fosse uma ajuda, um suporte. Então, se você está em dúvida da parte de pincel de formatação, você digita aqui, vai aparecer tudo sobre pincel de formatação. Se você está em dúvida de mostrar caracteres não imprimíveis, você digita ali e vai aparecer tudo isso, beleza? E aí outra coisa também, que assim como as outras versões sempre caem, né? Ele pergunta sobre grupo e guias e ele pergunta qual que é a fonte padrão. A fonte 2016 continuou assim como as anteriores, calibre tamanho 11. Tá? Então, se ele perguntar, uma vez que você abriu um documento Word e não salvou, qual é a fonte aplicada? Calibre do tamanho 11, beleza? E ele pode perguntar também o seguinte, qual é o nome, né, aplicado a um documento novo? Sempre vai ser documento 1. Documento 1. Se você não salvou esse arquivo, ele fica temporariamente, né, assim quando ele está aberto, como documento 1, beleza? E aí outra coisa também interessante, né? Essa barra de acesso rápido, né? Ele pode cair o print e perguntar, para que serve isso? Isso se chama barra de acesso rápido. E aí ele pode perguntar, eu consigo alterar os botões que está aqui dentro? No caso, nós temos o botão salvar, né? O botão desfazer, refazer, beleza? Mas eu posso colocar o botão novo, eu posso colocar o botão exportar como, enfim, eu posso personalizar da forma que eu achar necessário. Então, em tese, essa é a estrutura do Word 2016. Ele pertence às mesmas guias, ele possui os grupos, né? Ele mudou a nomenclatura, né? Só que as funcionalidades continuam as mesmas. E a grande diferença que você pode notar é que nós temos a opção diga-me o que você deseja fazer. Agora, né, nós iremos abordar sobre algumas dicas de uso e realmente abordar guia por guia, né, grupo por grupo, beleza? Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é sobre a questão do cursor, também conhecido por vocês como mouse, né? O mouse, ele tem dois botões.
E algumas bancas estão cobrando se realmente você sabe utilizar e se você conhece para que serve, beleza? E aí você precisa saber o seguinte, tá? O botão esquerdo, o foco dele é seleção, correto? O botão direito do teu mouse, o foco dele é menu rápido ou também chamado de menu de acesso rápido, tá? Então, se eu clicar com o botão esquerdo, eu vou fazer uma seleção. Se eu clicar com o botão direito, eu vou abrir um menu para fazer alguma coisa de configuração. Isso que você tem que estar em tese. Já quando se fala em seleção, eles aprofundam ainda. Eles perguntam sobre as questões do clique, tá? Para isso, eu vou escrever o meu nome aqui, João. E aí você vai entender na prática como que funciona a questão de concurso sobre seleção. Ele pergunta, se eu seleciono uma vez, o que acontece? Bom, você marca o seu cursor para ficar piscando, para mostrar aonde ele está. Então, dei um clique, ele selecionou o João. Se eu der um duplo clique, 2 cliques, o que acontece? Ele me seleciona a palavra inteira, tá? E é uma coisa interessante, independente se o cursor estiver no início, no meio ou no fim, desde que ele esteja próximo da palavra, correto? E aí ele pergunta, e se eu dar 3 cliques, o que acontece? Ele vai selecionar o parágrafo em que essa palavra se encontra. Então temos que ficar atento. Um clique vai posicionar o cursor, 2 cliques vai selecionar a palavra e 3 cliques ele vai me selecionar o parágrafo. Beleza? Então, isso que se cobra, né, quando se pergunta sobre o uso do mouse em questão. Se não bastasse isso, né, ele pode selecionar também, perguntar, né, no seu concurso público, a questão de seleção alternada e seleção em sequência, tá? Ou contínua também, dependendo da banca. O que é uma seleção alternada? Imagine que você está copiando um texto de um documento e vai aplicar no novo documento Word, correto? Mas você quer somente a parte de cima e a parte de baixo, o final da página. Você não quer o meio, certo? Para isso, você vai apertar a tecla Ctrl e o mouse esquerdo, né? Você vai clicar e segurar e arrastar, beleza? Agora, se você quer, por exemplo, toda a página sequencial, né? Você não vai segurar a tecla Ctrl, você vai segurar a tecla Shift. E isso você precisa saber também, porque eles cobram e tá? Então, Ctrl, ele permite aleatório ou alternada, né? Shift, ele permite em sequência, também chamado de contínuo, beleza? E agora nós realmente iremos abordar guias, né? A primeira guia a ser abordada é a guia arquivo, tá? Eu desenvolvi uma metodologia para facilitar o teu entendimento, né? A primeira parte que você vai entender sobre a guia arquivo, você vai ter que lembrar dessa palavra, estrutura, tá? Tudo que for referente à estrutura, você encontra na guia arquivo, beleza? Uma grande diferença também, agora, que você precisa ter noção, é que hoje o maior ativo de uma empresa, de um órgão público, é a informação, certo? E hoje o Word 2016, ele permite que você salve na nuvem, né? Ah, professor, eu não sei o que é computação em nuvem. Volta lá no playlist e assistam a aula que trata sobre redes de computadores, segurança da informação e computação em nuvem, tá? Para que você entenda de forma bem sucinta, para entender o conhecimento aqui no Word, computação em nuvem é você salvar em um outro local que você não esteja. Então, se eu estou utilizando o notebook aqui, eu vou salvar no local aonde esse notebook não esteja. De certa forma, para quê? Para que você consiga, né, se caso perder, estragar, danificar o teu computador, você consiga ter acesso a essa informação. E o Word 2016, ele permite isso, né? E ele pode perguntar o seguinte: se eu quero salvar esse arquivo na nuvem, como que eu faço? Bom, você compartilha ele, né? O compartilhar, gente, é você compartilhar na nuvem, né? Serve também para você enviar para uma outra pessoa, porque sabemos que a partir das versões mais atuais do Word, você pode construir, né? Como construir, professor? Você pode fazer com que esse documento ele seja criado de forma conjunta, né? O usuário fala, ó, isso aqui está errado, ele pode incluir uns comentários, ou você pode ir construindo, ou ele mesmo pode fazer isso. Como? Se você compartilhar ele,
beleza? Então, o botão compartilhar é interessante, pode cair no concurso público perguntando qual que é a ideia dele. A ideia dele, primeiro, seria você salvar esse documento na nuvem e você também, né, como esse documento está salvo na nuvem, você pode fazer com que outras pessoas tenham acesso a ele, possam alterar e possam construir esse documento, beleza? Outra coisa importante, exportar, tá? O exportar, gente, eu peguei ele por último aqui, né? Qual que é a ideia? Antigamente, nas versões anteriores, né, se você quisesse salvar como PDF, né, você teria que clicar lá em arquivo, salvar como, né, e você teria que selecionar na seta do tipo e mostrar, né, na verdade, selecionar PDF, né, selecionou o PDF, aí sim você conseguiria mudar o tipo de arquivo. Já que a versão 2016, você tem um botão específico para isso, então eu não preciso clicar em salvar como. Beleza? Então, essa que é a grande diferença também, tá? Então, nas versões mais anteriores, né, você clicava em salvar como e aí você mudava por tipo. Aqui não, você tem um botão dedicado para você exportar. Então, exportar já vimos que você muda o tipo de arquivo, né? E aí tem a grande pergunta, né? Na verdade, isso a gente faz um comparativo em todas as versões do Word. Qual que é a diferença entre salvar e salvar como, né? Primeiro que salvar é Ctrl B, né? E salvar como, ele permite o quê? Que você crie um novo documento ou que você faça uma cópia. E quando que eu utilizo o salvar? Você só vai utilizar o salvar quando o documento já existe no seu computador. Beleza? Então, essa que é a ideia. Então, nós temos essas opções primárias aqui, né? Quais são as opções que caem no concurso? Salvar, salvar como, né? Compartilhar e exportar. Salvar, o documento já existe, salvar como você está criando um novo documento ou criando uma cópia. Compartilhar permite que você salve na nuvem ou também você possa compartilhar com outros colegas para que eles possam também construir esse documento. E exportar, você pode mudar o tipo de arquivo. Ele pode perguntar no concurso também, gente, o quê? Ele pode perguntar o seguinte: hoje nós trabalhamos com várias pessoas, né? E numa uma situação hipotética, imagine que você quer bloquear alterações ou você quer bloquear a exclusão, colocando uma senha para não ter acesso ao conteúdo, por exemplo. Como que faz isso, né? Então, se é alterar a estrutura de um documento, você vai na guia arquivo. E aí, qual que é a opção? Proteger documento. Essa opção permite que você crie uma senha, que você controle o que pode ser feito no seu documento. Outra opção interessante, né? Como eu citei anteriormente, que por padrão nós abrimos documento docx, mas eu posso abrir documentos que têm a extensão .doc. Então, antes de você fazer uma alteração, uma configuração, é legal que você verifique se tem algum problema de versão. Porque queira ou não, se você pega uma versão, por exemplo, de 2003, né? Você pega uma versão de 2016, tem 13 anos de diferença. Com certeza vai existir algum plugin que não tem compatibilidade. Então você tem que verificar isso, beleza? Então isso é que se cobra quando se trata da guia arquivo, beleza? Agora nós iremos abordar, né, sobre a página inicial. Bom, o que cai quando se cobra sobre página inicial? Gente, se cobra o seguinte: tudo que for voltado para edição de texto. Tudo que for voltado para edição de texto. Então, se falou de página inicial, automaticamente na hora da prova você tem que lembrar o seguinte: bom, eu vou fazer tudo que é edição de texto, né? E quais os grupos que se caem? Área de transferência, né, que eu irei abordar com um slide, né? Fonte, que eu irei abordar também com um slide dedicado, porque eles perguntam sobre os ícones, sobre os comandos, né? E ele pergunta para que serve aquilo, e nós temos que estar preparado, né? Ele pergunta sobre parágrafo, né? Sobre estilos e edição, tá? O estilos, ele vai perguntar qual que é o padrão de estilo, né? Qual que é o padrão? Normal. Beleza? Então, a área de transferência e fonte, nós criamos, né, um slide dedicado para isso.
Então vamos focar na parte de parágrafo e na parte de edição. O que se trata quando se fala, né, sobre parágrafo? Ele vai perguntar sobre o alinhamento do texto, né? E sabemos que nós podemos ter 4. Nós podemos ter o alinhamento à esquerda, o alinhamento centralizado, à direita e justificado, beleza? Então temos que ficar atento sobre esse tipo de alinhamento. Ele pode dar um print, por exemplo, na tela, né, fazer uma captura na tela e perguntar que alinhamento está aplicado. Utilizando esse conceito aqui, sabemos que está o alinhamento à esquerda, que é o padrão do Word. Então é isso que se trata, beleza? Ele pode cobrar também, se você quer inserir marcadores de numeração. Esses marcadores de numeração seria o quê? Ele vai criar uma lista não ordenada, que vai ser através de símbolos, né? Ou ele vai criar uma lista ordenada, que pode ser por números ou por letras, tá? Isso você só consegue fazer no parágrafo. Outra coisa que eu deixei com ênfase, que é a parte de espaçamento entre linhas, né? Classificar e filtrar e mostrar caracteres não imprimíveis. Eu deixei um slide também dedicado para isso, para massificar o teu conhecimento, beleza? Bom, fechamos o parágrafo e nós vamos para a parte de edição. A parte de edição vai cair duas coisas. Vai cair o que é localizar e o que é substituir. Localizar, gente, ele permite que você encontre em qualquer local do documento, se tiver 15, 20, 30 páginas, uma palavra, uma frase, uma parte do texto que você deseja, beleza? E o substituir, ele localiza e substitui automaticamente. Então é uma ferramenta bem interessante. Como que ele costuma cair? Em qual guia eu consigo localizar e substituir um arquivo, né? Se você vai fazer uma edição de texto, só pode ser na página inicial, correto? Então vamos abordar agora os slides, né, que eu falei para vocês, que são os slides com os ícones, né? Então vamos lá. A primeira parte é a área de transferência, né? Ele cai duas coisas sobre a área de transferência, gente. Primeiro, colar especial, tá? O que é o colar especial? O colar especial permite que você faça o quê? Você defina como que vai ser a colagem de uma parte do texto que você está fazendo. Por exemplo, né? Quando você clica aqui em colar especial, vai aparecer três coisas. Vai aparecer formatação original, mesclar e somente texto, tá? Qual que é a diferença? Original, se você copiou, por exemplo, um documento Word e nele estava aplicado configuração de fonte, de sombreamento, de tamanho, de tipo, do jeito que você copiou é o jeito que vai ficar o destino, correto? Se você mesclou, você vai ficar partes do documento original e partes do documento destino. Se você selecionou somente texto, mesmo que exista várias configurações aplicadas naquele documento, você só vai copiar somente texto. Isso que se cai. Cai também a questão de atalho, né? Qual que é o atalho que eu permito copiar somente texto, que é o colar especial, por exemplo, Ctrl Alt V. Então, Ctrl Alt V, ele permite fazer isso aí, beleza? Bom, outra coisa que cai muito, deixa eu até apagar aqui para facilitar a visualização de vocês, é sobre esse pincel. Esse pincel é chamado de pincel de formatação. Para que ele serve? O pincel de formatação, gente, ele é de certa forma, ele facilita a vida do usuário. Imagine só que eu tenho aqui, né, a palavra LAC, certo? A palavra LAC, ela está com o tamanho 14, está aplicado negrito, alinhado à esquerda, então tem várias configurações. Se eu coloco a palavra concursos, por exemplo, e quero que todas essas configurações de LAC estejam no concursos, é só eu selecionar o pincel de formatação, né? Seleciono no LAC e clico aqui em concursos. Automaticamente vai replicar todas as configurações. Temos que ficar esperto, porque cai em concurso falando o seguinte, que o pincel de formatação apaga o conteúdo, e isso é falso. A única coisa que o pincel de formatação faz é replicar as formatações. Ele não interfere de maneira alguma na parte do conteúdo. Então isso que se cai quando se cobra a área de transferência, o grupo área de transferência. Agora nós iremos abordar, deixa eu apagar aqui,
nós iremos abordar sobre o grupo fonte. O que se cai sobre o grupo fonte? Ele pode cair esses 5 ícones, gente, ó. Taxado, né? Para quem não sabe, o taxado, o que ele faz? Ele faz um risco. Ele faz um risco, né? No meio do teu texto, né? Para que eu utilizo o taxado? Normalmente é para fazer uma correção, para falar o seguinte, ó, isso aqui, essa parte do texto está errado, é para você corrigir, para você se orientar, beleza? Outra coisa importante que está caindo é o subscrito e o sobrescrito, tá? Grave isso aí, subscrito, que é abaixo, só você lembrar da ideia de subsolo, né? E o sobre vem de acima, né, gente? Então, vamos colocar aqui 1 elevado à quarta. Não, 2 elevado ao cubo, então, por exemplo. Né? 2 elevado ao cubo. Né? Então, imagine só. O subscrito, ele facilita. Imagine que você está fazendo um relatório sobre composições químicas e você tem que colocar H2O ou componentes químicos, sabendo que alguns componentes eles têm que estar abaixo do texto, né? De forma que, se você não utilizar o subscrito, você não consegue colocar a nomenclatura ideal. Da mesma forma que, se você estiver trabalhando com cálculos matemáticos, por exemplo, se você não colocar, por exemplo, sobrescrito, você não consegue fazer potência, certo? Então, isso é muito importante, o subscrito e o sobrescrito. E ele pode perguntar o seguinte, quem é o subscrito? É o xizinho com o número para baixo. Quem é o sobre? É o xizinho com o número para cima, beleza? Então, ele pode colocar isso aí. Outra coisa que cai em concurso perguntando sobre ícones, né? Ele cai esse A maiúsculo e esse A minúsculo, que é chamado de maiúsculos e minúsculos. Para que serve esse ícone? Esse ícone permite que, se numa situação hipotética você estava redigindo uma redação de 10 páginas e você colocou em caixa alta, né? Para quem não sabe, caixa alta são letras maiúsculas, você não há necessidade de redigir novamente. O que você faz? Simplesmente você vai selecionar todo o texto, né? Como que você faz para selecionar todo o texto? Você dá um Ctrl T e você clica em maiúsculos e minúsculos e seleciona. Você quer tudo minúsculo? Não, eu não quero tudo minúsculo. Eu quero que a primeira sentença, né, o início de frase seja maiúsculo. Então, você seleciona e o seu texto fica todo ok. Então, o que acontece? Então, gente, maiúsculos e minúsculos permite que você não tenha necessidade de redigir toda essa redação. Então, a partir dele você consegue colocar na formatação padrão, né, te economizando um tempo absurdo, beleza? Outra coisa que cai muito é esse A seguido dessa borracha. Esse A seguido dessa borracha é chamado de limpar toda a formatação, tá? Para que ele serve? Fazendo analogia aqui com o pincel ele permite duplicar as formatações. Então imagine o seguinte, tá? Você copiou um arquivo, né? Ou de um outro arquivo ou da web e veio muitas configurações aplicadas, né? E você não fez a colagem especial, né? O que é a colagem especial? Somente texto. E aí você quer refazer, né? Ou você quer retirar